Você realmente pode ser um ímã para o que quer que esteja buscando na vida, e isso inclui que dinheiro não está fora de questão. Então, uma das coisas que tive que adotar é que há dinheiro suficiente para todos. Não precisa olhar para isso como se você estivesse no deserto e só houvesse um copo de água para todos, sabe? Não é assim. Big Sean passou de fazer rap nas ruas de Detroit para lotar estádios. Um artista multiplatina. Recebam Big Sean. Como você aprendeu a confiar no universo que você iria manifestar algo quando não há nada acontecendo na sua vida por anos? Você não pode confiar em tudo que vê, mas pode confiar em tudo o que sente. Se você sente, se você confia, então você também tem que deixar isso sair para o mundo e saber que vai acontecer na hora certa. Você só precisa se preparar para isso. Um dos ciclos que quebrei na minha família é a ilusão de escassez. É realmente uma ilusão. Tive que, com o tempo, fazer um acordo com Deus de que sempre tenho tudo o que preciso. Ponto final. Eu amo este homem. Nosso amigo em comum, Mike Posner. Durante uma videochamada, perguntei algo sobre Big Sean que poucos sabem. Ele mencionou um período de cerca de 6 meses que foi difícil para você. Sim. Bem sombrio. Isso mesmo. Depois, ele te viu talvez 6 meses depois e você estava radiante. O que foi isso para você? Olha, eu vou te dizer o que é. São duas coisas. Hey, aqui é o Lewis House e estou muito animado com o episódio de hoje. Temos o Big Sean, mas é o Big Sean como você nunca viu ou ouviu antes. Porque ele mergulha profundamente no lado emocional de passar de uma mentalidade de escassez para uma de abundância. Ele fala sobre as diferenças em como lidar e gerenciar a fama, o sucesso e a extrema riqueza e oportunidades. Como criar limites saudáveis na sua vida. E ele realmente fala sobre a relação com o dinheiro. E estabelecendo metas de uma maneira completamente diferente. Estou muito animado. Se você é fã do Big Sean, não esqueça de curtir este vídeo. Também clique em inscrever-se em nosso canal. E deixe um comentário sobre a maior coisa que você aprendeu neste episódio. Porque há tantos insights valiosos. Eu não conseguia parar de fazer anotações e refletir mentalmente sobre o que estava aprendendo com as lições de não ter nada até onde ele está hoje e tudo mais. Além disso, se você tem tido dificuldades para criar abundância financeira em sua vida, eu tenho um livro novo. Chama-se Make Money Easy. E é tudo sobre criar liberdade financeira e paz na sua vida em relação ao dinheiro. Então, se é algo que você quer desbloquear em 2025 e além, certifique-se de clicar no link abaixo no topo da descrição para pré-encomendar sua cópia. Novamente, estou muito animado com este episódio. O único e inigualável Big Sean. Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Estou muito animado com o nosso convidado. Temos o inspirador Big Sean aqui. Meu caro, Cara, e aí? animado por estar aqui. Crianças do meio oeste. Somos crianças do meio oeste. É uma pena que você seja daquele estado ao norte, mas tudo bem. Detroit não parece Michigan para mim, na verdade. Detroit é sua própria coisa. Confia em mim, cara. Vai de azul, não. tá? Que Confia pena. em mim. Desculpa. Este ano vai acontecer. Estamos voltando este ano. Eu sei. Você sabe, eu tive um dos melhores shows da minha vida na Universidade Estadual de Ohio. Que Não massa. vou mentir. Foi mesmo. Foi mesmo. Mesmo sendo um fã apaixonado do Go Blue, eu me apresentei na Universidade Estadual de Ohio. E foi muito animado. Por que foi um dos melhores shows? Foi algo como uma vibe espiritual ou o quê? Bem, foi espiritual, eu acho, nesse sentido, mas estava agitado. Foi tipo selvagem, tipo caótico. Eles sabem Caótico? realmente como fazer uma festa. Eles mandam ver, cara. Mandam mesmo. Verdade. Não há muito mais pra fazer no meio oeste, sabe? Você manda ver. Quando você ama alguém que vem pra sua cidade, você fica tipo, eu sei. Eu sei. Eles estão gritando por você. Sim, Pois é. eu sei. Mas, cara, estou feliz por estar aqui, cara. Isso é, eu vi muitos episódios ótimos e parabéns. Eu sei Obrigado, que já irmão. se passaram Obrigado, tipo cara. 13 anos. Você é um artista multiplatina. Mais de 185 milhões de discos vendidos é o que você acabou de me contar. É Sim, insano a é quantidade de muito discos louco. vendidos. Eu E você sei. lançou este novo livro que me fascina porque eu não pensaria em você escrevendo este tipo de livro. Se eu apenas ouvisse algumas das suas músicas Sim. anteriores, eu não pensaria que você estaria escrevendo este livro chamado Go Higher: 5 Practices for Purpose, Success and Inner Peace, no qual eu quero me aprofundar. Mas tem uma citação que você menciona. No livro, na página 24, diz: Eu me visualizei em um penhasco. Meu eu superior estava dizendo que havia uma ponte invisível na minha frente que me levaria para o outro lado. Sim, Foi preciso muita fé para atravessar aquela ponte, mas foi o que eu fiz. Levou 4 anos, mas durante esse tempo, nunca perdi a fé e continuei escrevendo. Então, quando minha próxima chance chegou, eu estava preparado e tinha um monte de músicas. Naquela época, eu estava pedindo ao universo para me trazer pessoas que pudessem me ajudar a chegar onde eu precisava estar, assim como pessoas que eu pudesse ajudar de alguma forma. Eu queria que fosse mutuamente Sim. benéfico.
Isso é poderoso. E eu queria começar aqui porque a coisa que você diz é que eu visualizei estar em um penhasco. Eu visualizei. E este é o momento em que você foi contratado. Mas nada acontecia por anos. Acontece com tantos artistas também. Então você está animado. É algo grande. Acabei de ser contratado. Vou fazer sucesso. A próxima coisa que eu fizer vai dar certo. Mas 4 anos passam e nada está acontecendo. Verdade. E eu estou curioso. Como você aprendeu a confiar no universo? Como você manifestaria algo quando não há nada acontecendo por anos? Como você continuou a confiar na ponte invisível que te levaria de onde você está para onde deseja estar? Bem, você não pode confiar em tudo que vê, mas pode confiar em tudo que sente. Tá me entendendo? É uma daquelas coisas em que eu não sabia como ia acontecer. E acho que isso é uma das coisas com as quais não temos que nos preocupar o tempo todo, é o como. Acho que ficamos presos nesses detalhes de tipo, como isso vai acontecer? Como? Se você sentir isso, se você confiar nisso, então você também precisa deixar isso sair para o mundo. Saiba que isso vai acontecer no momento certo, você só precisa se preparar para isso. Então essa sempre foi meio que a minha mentalidade. E mesmo nas minhas primeiras músicas, tipo, eu faço muita música divertida, música de festa, mas sempre coloco um pouco da essência do meu espírito em algumas dessas músicas também. Você sabe, até mesmo músicas como Bounce Back, ou até uma das minhas primeiras músicas foi Eu Vou Ganhar $1 milhão. Era como uma manifestação. Sério? Sim, foi como se eu estivesse aplicando isso às minhas coisas. Sabe? Mas eu também estava apenas me divertindo com isso. Mas acho que é importante também se divertir com isso. Fui abençoado por ter todos esses anjos da guarda, como minha mãe. Sabe? Muitos dos meus amigos. E eu sinto que Deus e o universo e todas essas coisas, se você acredita, falam através de outras pessoas ou de situações ou de uma música que você ouve. E sabe, um dos primeiros livros que realmente me ensinou a prestar atenção aos sinais foi O Alquimista. E é tipo, você tem que prestar atenção aos sinais e aos presságios. E quando você... Ficamos gratos por isso, quando você o entretém, quando você dá mais energia a isso. Você age como um imã, você sabe, você o atrai para si. Então é assim, Sassai. É apenas como eu penso. E eu acho que a maneira como pensamos é a verdade. Sabe, não há jeito certo ou errado de fazer as coisas. Não há certo ou um dos maiores equívocos. É como, eu não sei como meditar. Sabe, realmente não há jeito certo ou errado. É realmente apenas sobre você acreditar nisso. Claro. Eu estava falando sobre, antes de começarmos, nosso amigo em comum, Mike Posner. Eu estava no FaceTime com ele e disse, me conte algo sobre Big Sean que a maioria das pessoas não sabe. E ele disse... Ele disse que tem um coração enorme. Ele é, na verdade, sim. Ele disse que você mudou a vida dele e que foi você quem o trouxe para a espiritualidade e Deus. Ele disse que não era ligado em Deus ou espiritualidade, até conhecer você. Ele não estava realmente. Ele não estava antes de você. E ele disse que houve alguns momentos em que você trouxe isso para ele. E foi o momento em que, após anos de você estar contratado, mas nada estava acontecendo. Ele disse que havia uma janela de aproximadamente 6 meses, onde você estava numa escuridão. Exatamente. E ele pensou, eu não sei o que vai acontecer com esse cara. Então ele te viu talvez 6 meses depois e você estava radiante. E ele disse, eu quero o que quer que esse cara tenha. O que ele tem, o que ele está fazendo. O que ele fez para se transformar da escuridão para essa energia radiante. E o que foi isso para você? Sim, Você eu sabe vou o te que é? dizer o que é. São duas coisas. Você tem que perceber que nem tudo está junto. Então, o que quero dizer com isso? Nem tudo é singular. O que quero dizer é que, porque as coisas não estavam dando certo para mim, isso não tem nada a ver com a minha felicidade. Porque meu sonho estava demorando mais para acontecer porque as coisas não estavam indo do meu jeito. No início, eu estava deixando isso ditar minha vida. Eu estava deixando, tipo, me derrubar e ficava deprimido com isso. Realmente fiquei assim. E então você percebe que, ei, espera aí, essa é a minha escolha. Ser feliz. E então, percebi que, ok, se eu escolher isso, estou operando em um nível diferente de consciência. Então é assim que vou conseguir isso. Não vou atrair nada do que quero estando deprimido ou para baixo, porque as coisas não estão indo do meu jeito. Cara, a vida continua. Como você aprendeu a separar essas coisas quando a maioria das pessoas tem um dia ruim, um mês ruim, um ano ruim? Isso afeta sua felicidade, sua alegria e sua paz. Como você conseguiu separar as coisas que não estavam dando certo para você? Para não te afetar emocionalmente e sua alegria
Sim, afeta-me emocionalmente, mas não deixo que me afete, me ultrapasse. Você sabe, tipo quando o Mike Posner estava falando sobre que ele me veria e estava escuro para mim, isso porque eu deixaria algo me afetar, e eu me agarraria a isso e culparia isso por... Na próxima semana, ainda vou culpar isso. Na seguinte, ainda vou culpar. 3 meses depois, é por causa disso, sabe? É como se eu ainda passasse por todas essas coisas. Sabe, a vida pode ser dolorosa. Pode ser como receber um soco na cara. Sabe o que eu estou dizendo? Mas a questão é que não deixo isso persistir. Ainda posso me sentir magoado por algo. Ainda posso estar decepcionado. Mas esse é o ponto. Isso ensina algo. Você sempre aprende algo com essas situações. Você sai e percebe que tudo bem. Foi apenas um momento. Agora estou indo para o próximo Sim. momento. Você segue Sim. em frente. É como quando você olha para as maiores pessoas. Em uma categoria, certo? Então vamos escolher tipo Denzel Washington, certo? Ou Will Smith ou qualquer um. É tipo, dizem que tem um filme incrível e ele vai bem. Então eles têm um filme ruim e ele fracassa. Eles não vão dizer, eu desisto. Acabou para mim. Eles vão dizer, tudo bem, vamos para o próximo. Qual é a próxima coisa? E eu acho que temos que lembrar que a vida está cheia de todos esses momentos incríveis e quando você olha para trás, verá beleza em tudo. Com certeza. Você acha que é possível manifestar seus sonhos a partir de um estado deprimido energeticamente? Você pode manifestar seus sonhos em um estado de depressão? Depende se a depressão te impulsiona ou te paralisa. Sabe? Assim como há o estresse, há o eustress, que é um estresse motivador, e depois há o distress, que é o estresse que deixa tudo mais difícil. E, sabe? Então parece que você pode usar qualquer aspecto da vida como uma oportunidade para chegar aonde você tem que ir. Sabe o que quero dizer? Então, tenho certeza de que houve momentos em que a depressão foi o combustível para alguém. Tenho certeza de que houve momentos em que a depressão levou alguém ao fim da vida deles, sabe? Obviamente. E assim por diante e tudo mais entre isso. Eu realmente acho que a depressão não pode te impulsionar. Te impulsionar só depende se você está ciente disso, ok. Sabe? A minha opinião sobre quando você se sente mal, ou tem ansiedade ou depressão, é que isso é um ótimo indicador de que você simplesmente não está alinhado com o que deveria estar fazendo agora. Então, isso pode ser uma indicação de que, ei, eu sou feito para algo maior. Estou aqui para mais. Estou aqui para algo melhor. Ao invés de algo, a vida é uma droga. Simulation. Sabe o que eu quero dizer? Simulation. Sim. Estávamos conversando fora das câmeras sobre como, se você está se sentindo deprimido ou sobrecarregado, talvez precise ver onde precisa criar limites em sua vida. Porque quando você está dando sua energia para tantas pessoas sem limites, vai fazer você sentir que não tem mais nada para dar. Essa palavra com L. Limites, cara. É isso aí. Quando você aprendeu sobre limites na sua vida? Você já se sentiu como alguém que queria agradar as pessoas enquanto crescia? Ou quando começou sua carreira, sentindo que tinha que fazer tudo por Sim, todos? eles fazem você se sentir assim. Sério? Sim, você sabe. Meu pai que está aqui, ele é um cara super legal. Bem legal. E ele é um cara realmente legal. Mas ele sabe que, de certa forma, deixou muitas pessoas se aproveitarem dele. Não de uma maneira ruim. Esse é apenas o jeito dele, um espírito gentil e natural. Ele tem um coração bondoso e eu tenho um coração gentil de maneira semelhante. E uma das maiores lições que aprendi literalmente este ano, e tem uma música no meu último álbum chamada Boundaries, pois definir limites às vezes é desconfortável e falar disso e dizer o que você precisa, porque pode ser contra algo que... O que você já passou pode ir contra, isso não é necessariamente certo ou errado. E você percebe que certo ou errado é mais uma questão de opinião em muitos casos, especialmente quando se trata de sentimentos. Sabe o que quero dizer? Então, para mim, estabelecer limites definitivamente criou muitas divisões entre mim e especialmente, pessoas com quem cresci. Sério? Sim, porque é mais difícil. Viva estabelecendo limites quando você já tiver um relacionamento com alguém. Então é tipo quando você chega e fala limites, é tipo, eles olham pra você diferente. É tipo, ei, o que há com Sim, você? você está mudando. Quem você é agora? Sim, isso mesmo. Então, tem sido uma coisa e tanto, mas as pessoas que deveriam estar lá te respeitam e entendem você e conhecem seu coração e elas sabem disso. Você está fazendo isso por necessidade e que é assim que tem que ser. Qual o limite mais difícil que você teve que estabelecer para si mesmo este ano? O limite mais difícil que tive que definir para mim mesmo é a de não me sentir sobrecarregado. Ter que dizer algo como, eu não posso fazer isso.
Ou vou assumir o máximo que posso e depois dizer, preciso de um tempo para isso. Ou, se eu voltar de uma viagem, eu sei que deveria fazer isso. Eu preciso descansar, sabe? Isso é sábio. Esta entrevista estava marcada para o Halloween, mas por qualquer motivo você remarcou para Eu hoje. tive que estabelecer um limite porque meu filho ele tinha 1 ano, estava prestes a fazer 2 na época, e eu tive que levá-lo para pedir doces, cara. Claro. E eu respeito, não fiquei bravo com isso. Mas as pessoas, quando você estabelece um limite, sabe? As pessoas podem se ofender ou podem entender. Sim. Eu entendi. Eu estava animado para fazer isso, mas vamos remarcar. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Sim, e isso é sim. E isso é, cara, isso é uma lição importante. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer, sabe? E Ficamos presos em muitas coisas que não acontecem no nosso tempo. E eu sei que muitas pessoas dizem, é no tempo de Deus. Kira versus Cronos, eu acredito. Mas é tipo... Eu acho que existem muitas coisas que quero realizar na minha vida que ainda não alcancei. Mas não é que não há nada para ficar mal com ela, deprimido, ou pensando que minha vida não tem valor. Você sabe, mesmo se eu não tivesse vendido um disco ou algo assim, você sabe. Mesmo se eu ainda estivesse apenas... Eu ainda estaria fazendo música, mesmo que fosse apenas uma das minhas paixões. sério? Assim como eu assisto anime. Eu não sou pago para fazer isso, mas eu dedico tempo de verdade e fico assistindo anime porque é uma paixão minha. Sim. Então, eu não acho que... Sabe, quando as coisas não acontecem no seu tempo, isso não é necessariamente ruim. Ou o fim do mundo. Porque sempre acontece na hora em que você precisa, em vez de quando você quer. E às vezes o que queremos e o que precisamos não é sempre ao mesmo tempo. Às vezes é e às vezes não é. E é meio difícil ver. Você sempre vê as coisas com clareza retrospectiva. Mas você sabe, é difícil enquanto você está passando por isso. E essa é uma das maiores lições que aprendi este ano. Ainda estou aprendendo, ainda aplicando, junto com estabelecer limites, junto com o equilíbrio, você sabe, na minha vida, e apenas percebendo que eu estou no controle de como me sinto. Com certeza. Não importa o que você esteja criando ou o que esteja acontecendo, você está no controle de como se sente. Falando do nosso amigo Posner, tenho certeza que ele vai receber alguns elogios aqui. No início, quando vocês estavam na adolescência, Sim, em Detroit havia um grupo chamado Finally Famous. sim. Era tipo uns 5 ou 7 caras. Era provavelmente uns 11. 11 caras. 11 de vocês só meio que saindo por aí, fazendo música no porão ou nas garagens das pessoas ou qualquer lugar. Sim, era eu e Mike Posner, Jay John, Say It Ain't Tone, Brandon, Earl Mack, Earl Mack, A-Dub, Kay Wayne, Kay Wayne, Pat Piaf. E tenho certeza de que, tipo, provavelmente vários você sabe, entram e é saem. meio que como nomear Sim, cada claro. membro do Wu-Tang Clan. Ele disse que todos aqueles nomes que você mencionou, muitos deles têm carreiras de sucesso principalmente por sua causa de alguma forma, maneira ou formato. E Mike Posner disse que foi você quem o acolheu no grupo. Ele chegou mais tarde. E você lançou muitas pessoas de alguma forma ao longo do caminho para terem algum tipo de sucesso em suas vidas através da sua influência. E eu gostei da primeira citação de que falei. Você estava buscando pessoas em sua vida que pudessem agregar valor a você, mas também onde você pudesse agregar valor a elas. Absolutamente. E parece que, pelo que ele disse, esse grupo de que vocês sempre falavam estava manifestando, tipo, aqui está o sonho que queremos com nossa música. Seu primeiro álbum tinha o mesmo nome do grupo, certo? Sim, isso mesmo. Não é interessante que você manifestou e você criou a coisa que Sim. você sempre estava Sim. criando desse grupo? Sim, eu tive que fazer. Era uma representação de muito mais do que apenas um primeiro álbum. E era a minha vida. Até aquele momento. E sim, eu empoderei muitas das pessoas ao meu redor. Tipo, meu amigo Lawrence, que acabou de dirigir seu primeiro filme, e ele fez muitos dos meus vídeos, você sabe, como o vídeo da música I Don't Fuck With You, e aquele com a Jeanette, I Know. Sabe, todos esses ótimos vídeos. E ele também é padrinho do meu filho. Ele fez um vídeo de uma música sobre o meu filho também. Agora ele está envolvido com filmes, ou como Kay Wayne, que estava no grupo. Ele é um mega produtor. Você sabe, produziu não apenas para mim, mas para Beyoncé, Drake e Jasmine Sullivan, todos esses artistas incríveis. E então sim, você sabe, a lista continua. Mas isso significou muito. E você sabe, o Mike Posner era um daqueles caras com quem costumávamos fazer música no porão da casa dele,
com seus pais lá. E o pai dele acabou tendo câncer no cérebro. E morreu muito rápido. Tipo, o câncer se desenvolveu muito, muito rápido. Bem triste. E eu lembro quando eu toquei no Coachella e eu trouxe ele para a minha apresentação no Coachella. E eu senti a energia do pai dele. Eu senti o espírito do pai dele, porque o pai dele tem um espírito acolhedor quase angelical enquanto ele estava vivo. Ele e a mãe dele. Era o pai dele e a mãe dele também. Então foi realmente um momento de círculo completo, estar naquele palco Sim. juntos assim, e foi como um dos maiores shows da minha carreira, realmente sim. Foi como uma Sério? enorme multidão. Foi como eu e Harry Styles dividimos o Coachella literalmente de forma igual naquele momento, enquanto estávamos nos apresentando. Foi incrível. Foi Foi incrível. uma experiência espiritual. Sim. Coachella e Ohio State, experiência espiritual. A outra citação ótima que vi, quando você começou a construir sua carreira. No capítulo 8 do seu livro chamado Batendo em uma Parede. E as 5 estratégias são aceitar, planejar, tentar, confiar e manifestar. Mas no início deste capítulo, acho que você compartilha uma história que todos precisam ouvir porque a maioria das pessoas não sabe o que é estar no topo ou realizar todos os seus sonhos mais selvagens. E eu digo que a vez que fiquei mais deprimido foi em 2017. Até então, o pior período foi quando eu assinei, e depois nada aconteceu comigo por mais de um ano. Mas desta vez, tudo estava acontecendo para mim. Então, achei incrivelmente confuso que eu estivesse tão infeliz. Você disse, eu era rico e famoso. Minha carreira ia muito bem. E eu estava em turnê. Eu tinha tudo que sempre quis. Essencialmente. Mas nada nunca parecia ser suficiente. E você fala sobre a dor desta situação. E eu acho que há uma ótima citação de Jim Carrey. Sempre quis entrevistá-lo. Então adoro essa citação em que ele diz algo como: eu gostaria que todos ficassem ricos e famosos e percebessem que isso não é a chave para a felicidade. Estou parafraseando. Sim. Mas você pensava que conseguiria, como todo artista, você Muitas estava fazendo coisas. música com todos. Vendeu 100 milhões de Sim, discos sim. até então. Você estava arrasando, Sim. mas você não estava feliz. Sim. Por quê? Então, parte 2. Todo mundo acha que vai ser feliz e realizado quando ficar rico e famoso. Mas isso não parece ser o caso. Bem, você tem que lembrar que, como eu disse antes nesta entrevista, tudo é separado, e você não percebe isso. Então você pensa que as coisas vêm com outras coisas. Então você está pensando que porque tem dinheiro, ou porque, sabe, você mora em Beverly Hills e, sabe, tem todas essas coisas, que a felicidade equivale a isso. Agora, não estou dizendo que não vou ser uma dessas pessoas que você sabe, que fez dinheiro e diz, bem, dinheiro não compra felicidade. O dinheiro é um recurso incrível e pode te fazer feliz temporariamente. O que quero dizer com isso é que é um impulso de dopamina. Então, é tipo sim, ganhar dinheiro é incrível e pode te fazer feliz. Mas você percebe que há muitas outras coisas na vida que precisam ser enfrentadas, sabe? Para lidar com elas. E é por isso que você vê, sabe, há pessoas que cometeram suicídio estavam no auge do mundo, sabe? Temos o exemplo do Chester. Você sabe, há pessoas que tiveram overdose. É complicado, cara. Você acha que é como o vocalista do Nirvana ou algo assim? E então Verdade. comete suicídio. Ou você sabe, Linkin Park ou qualquer outro. Não queria citá-los como exemplo. É triste. Tenho certeza de que há muitas outras pessoas assim, certo? Que alcançaram um nível incrível de sucesso e escolhem acabar com a própria vida, certo? Então, você percebe que essas coisas não são a mesma coisa. Agora, isso não significa que você não deva gostar. Se você quer dinheiro, deve ir atrás de conseguir dinheiro. Acho que isso é importante, se é algo que seu coração deseja. Eu sei que queria, e eu nunca entendi quando alguém que fez milhões de dólares diz, dinheiro não é tudo. É como, bem, é tudo, tipo, vai mudar toda a minha situação. Mas o que eu percebi nessa situação pessoalmente é que isso não tinha nada a ver com como eu me sentia. E é porque, primeiro, eu estava abusando. Eu sinto que estava abusando de Adderall na época. E Adderall, você sabe, eles não te dizem isso, mas é realmente heroína sintética e todo tipo de loucura. Tem muita coisa nisso, muitas camadas nisso, certo? Eu estava consumindo esse tipo de coisa. Eu não estava cuidando de mim fisicamente, sabe? Eu estava super magro na época também.
Eu estava, tipo, desnutrido. Eu estava muito chapado. Você sabe, eu estava bêbado. Às vezes, muitas vezes. Nem sempre, mas tipo, era um bebedor muito ocasional. Não apenas como... Eu não bebia todas as noites, mas toda vez que havia um evento, sabe, eu exagerava. Não exagerava, mas aproveitava. Claro. Então todas essas coisas se acumulam e têm um efeito a longo prazo no seu cérebro. Eles têm um efeito a longo prazo na dopamina que seu cérebro cria, o que leva à sua criatividade, leva à sua felicidade, leva à sua vida. Você sabe, sua mente. Meu pai disse no meu álbum Dark Sky Paradise, sua mente pode ser uma trapaceira e fará você realmente acreditar nisso. Que você não é destinado a viver. Faz você realmente sentir como se não é. Sério? Me entende? Claro. E então, naquele ponto da minha vida, eu estava confuso. Eu tinha colocado minha cabeça baixa e estava trabalhando tanto que eu tinha que estar no Adderall. Trabalhando tanto que eu tinha que ir de uma coisa para a próxima coisa, para a próxima coisa, para a próxima coisa, sem parar. Satisfazendo-me primeiro. Fazendo o que me faz feliz. Você sabe, eu deixei de lado todas as minhas paixões que amo. Eu deixei de lado. Não tinha tempo livre. É como se fosse uma época de ganhar dinheiro. Sabe, viemos de um lugar como Ohio, certo? Ou Detroit, ou tipo, sabe, o meio oeste em geral, onde quando você tem uma oportunidade, é como se tivesse que aproveitá-la. Tem que manter o pé, tem que, tipo, mantenha o pé no acelerador, como se você Sim. não desistisse, como se não deixasse a oportunidade passar, e você pega essa ideia, e ela é implantada em você, e é uma daquelas coisas que você simplesmente segue em frente, certo? E você a leva com você, e você pensa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, ou vou cair. E voltarei a ser irrelevante. Não será mais popular e conhecido, seja lá o que Vamos for. voltar a viver com, sabe? É como se você criasse essas histórias. Vou voltar a viver onde cresci, certo? Tipo, pra mim, eu cresci na periferia e tipo, lembro-me quando analisei isso, vou voltar ao ponto em que analisei, tipo, e se nada tivesse dado certo e eu me mudasse de volta pro bairro? Eu era feliz lá também. Sabe? Eu ainda daria um jeito. Sabe o que eu quero dizer? Então, não tenho medo disso. Tipo, você não pode deixar que algo... Você não pode viver uma vida baseada no medo. Com certeza você sabe disso. O ponto é que... Sabe quando percebi que todas aquelas coisas não eram separadas, eu soube que precisava fazer uma mudança e simplesmente parei de fazer tudo. Sabe? Eu parei. Cancelei tudo o que tinha para fazer. Cancelei tudo o que estava por vir. E pensei, preciso descobrir por que me sinto assim. Interessante. E levou muito tempo. E de alguma forma, o universo estava me abençoando. Sabe, eu nunca... Estava realmente sem dinheiro ou com falta de algo. Como se o universo estivesse fornecendo os meios para eu descobrir isso. E foi assim que eu soube que estava alinhado com o que eu precisava fazer. Entende? Às vezes é difícil dizer não ao dinheiro e grandes oportunidades, não é? É isso. Temos este artista, ou esta pessoa, ou este programa de televisão que quer fazer algo com você e você diz não. Sim, Mas isso também é muito poder. é muito poderoso. E sim, porque você não vem de um lugar de escassez. Você sabe que seu caráter, sua pessoa vem primeiro. Você tem que saber a ordem das operações. Sabe o que eu estou dizendo? E você está no topo disso. Então, sim, é ótimo. Você sabe, há momentos em que meu time olhou pra mim, tipo, você deixou passar essa quantia de dinheiro? Eu estava tipo, sim, eu estava exausto. E eu tinha que estar aqui para o meu filho e eu tinha que fazer aquilo. E mais virá. Eu acredito nisso. Eu realmente, verdadeiramente acredito. E acontece. Sim, Então, você tem que ter confiança em si mesmo. Você precisa ter aquela ponte invisível abaixo de você e saiba que você vai atravessá-la e chegar ao outro lado. Você não vai cair de cara no chão. você já teve uma mentalidade de escassez? E se sim, como aprendeu a transformá-la em uma mentalidade de abundância? Sim, eu realmente sinto isso. Eu falo sobre isso em uma música que eu tenho chamada Break the Cycle, com Charlie Wilson, produzida pelo meu amigo Leon Thomas. E eu digo que um dos ciclos que quebrei na minha família é a ilusão de escassez. Porque realmente é uma ilusão. E você poderia pensar, tipo... Ninguém da minha família, sabe? Eu não tive nenhum tipo de vantagem de nascer no mundo. Você sabe. Tipo, eu não tinha nenhuma segurança financeira. Não tinha nada assim. Mas eu tinha uma avó que trabalhava muito, que foi uma capitã negra e mulher na Segunda Guerra Mundial, e depois ela foi uma das primeiras mulheres policiais em Detroit, e depois uma professora e uma conselheira, foi uma mulher histórica.
E ela fez todas essas coisas incríveis e ela trabalhou duro para nos dar boas condições. A melhor vida que ela podia proporcionar a ela e ao meu avô. Mas ainda tínhamos muitos problemas financeiros, sabe? Então acho que era algo que muitos de nós aprendemos cedo. Ah, ganhar dinheiro é difícil. Esse conceito não é verdade. Mesmo a ideia de que jogar videogame é perda de tempo. Mas, cara, agora temos esse cara aqui que Fazendo está milhões. ganhando muita grana. Loucura, né? Sim, dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares. É assim que realmente, em retrospectiva, te ensina que apenas faça o que você ama. Há um público e uma necessidade para qualquer coisa. Especialmente se o seu coração está ligado a isso, então o meu conselho é: eu tive que, ao longo do tempo, apenas fazer um acordo com Deus de que eu nunca terei que me preocupar com isso. E isso significa que eu sempre serei provido do que eu precisar. E eu, enquanto eu estiver agindo com o coração, e enquanto estiver sendo útil e a serviço. E é isso. Então eu sempre tenho tudo o que preciso, ponto final. Eu adoro isso, cara. Tudo o que você está dizendo está ressoando em mim. E há tantas perguntas que eu quero fazer a você sobre isso. Mas antes de eu fazer isso, no capítulo 4, novamente, estamos falando sobre o seu livro, Going Higher. Isso mudará tudo. Certifiquem-se de pegar uma cópia. No capítulo 4, você fala sobre a fluidez da fortuna e como teve que realmente desaprender algumas coisas sobre dinheiro. Estou curioso, então, como você aprendeu a reprogramar sua mente subconsciente? Para manifestar mais dinheiro quando você não foi ensinado essas coisas cedo? Cara, tenho que dar os créditos a Deepak Chopra por causa das 7 leis espirituais do sucesso. Que livro bom. Esse, na verdade, foi o primeiro livro que explicou o dinheiro como uma energia. E quando eu li pela primeira vez, eu fiquei tipo, o quê? Ele estava apenas dizendo, assim como qualquer coisa, você pode atraí-la. É magnético. Então você pode realmente ser um ímã para qualquer coisa que você está indo atrás na vida, e isso inclui ganhar mais dinheiro. E você sabe, então uma das coisas que eu tive que incorporar é que há dinheiro suficiente para todos. Você não precisa olhar para isso como se estivesse em um deserto com apenas um copo d'água. Sabe? Não é assim. Há dinheiro sendo impresso todos os dias. Quando você aprendeu isso? Quantos anos tinha? Quando li esse livro pela primeira vez, eu estava com 17 anos, eu acho. Então eu fiquei tipo, tá, eu tentei tipo... Obviamente, eu não tinha um centavo no meu nome, então... Quer dizer, além dos $20 que eu ganhava de mesada toda semana por fazer tarefas e coisas assim... E quando você começou a praticar isso? Você aprendeu esse novo conceito. Era algo totalmente novo. Dinheiro está ao meu redor, certo? Eu tive que aprender o conceito pela experiência. E como você colocou isso em prática, onde você disse, isso é realmente o que isso significa? Primeiro, era como segure o seu dinheiro. Segure-o, certo? É tipo, essa é a coisa. Você pode pegar seu dinheiro. Segure-o. E eu me lembro quando recebi meu primeiro cheque adiantado de $15 mil. E eu levei minha namorada para tomar sorvete. Ao pagar a conta, meu saldo caiu para $14.970. Está indo embora. Sim, é como se você sentisse isso e assim. O motivo pelo qual parecia assim é porque isso não está em alinhamento com como deveria ser. Sabe, eu realmente sinto isso. É bom quando você consegue, prover e, sabe, porque você é como um recipiente, cara. E é como se fosse o que você escolhe ativar. E a propósito, minha vida agora não segue exatamente como eu sempre quero que ela siga. Sabe? Há momentos em que as coisas acontecem e eu penso, não é assim que eu queria que isso acontecesse. Não é assim que eu queria que isso ocorresse. E você só tem que seguir em frente, cara, e apenas ir para a próxima coisa. Mas meu ponto é que quando eu comecei a implementar isso, foi por volta daquela época, como eu disse, por volta dos 19 anos, quando recebi meu primeiro cheque adiantado, e então, toda vez que eu pensava, espera, está ficando baixo, sempre há uma oportunidade para algo mais se resolver. E é aí que você faz a coisa certa por si mesmo. E quando você faz a coisa certa por todo mundo ao seu redor, e quando você está capacitando as pessoas, quando você está tentando apenas ser quem você deve ser, o melhor de você, eu prometo que as coisas vão acontecer para você. Então, quando você ganha dinheiro agora, e quando o dinheiro entra e sai, como isso faz você se sentir emocionalmente ao receber e ao gastar dinheiro? Ultimamente, tenho sentido que preciso ser um pouco mais grato pelo dinheiro que entra. Tenho percebido que meio que me acostumei, ok, legal. Antes era,
Nossa, que bom, isso chegou. Agora é. Ah, tá, esse pagamento entrou. Ok, legal. Eu disse a mim mesmo, tipo, aliás, eu faço afirmações todos os dias. Então é como, eu sou grato é uma delas. Eu sou grato pela minha vida e por todos os aspectos dela. Mas eu quero que o cara saiba disso. Eu sempre gosto de pensar que Deus nos dá tudo o que precisamos, certo? E, tipo, e muitas vezes o que queremos também, especialmente quando isso se alinha com o que precisamos. E uma das coisas que eu quero é dinheiro, certo? Então, quando ele chegar, eu não devo fingir que é assim que deve ser. Eu realmente devo reconhecê-lo e ser mais grato por isso. Então, na verdade, isso meio que vem de ter uma agenda cheia. Ainda sou, de certa forma, um pai novo. Eu tenho muitos papéis como pessoa e você meio que perde a importância de muitas coisas. Então, eu tenho tentado realmente, momento a momento, ser grato. Sabe o que eu quero dizer? Algo que fiz quando tinha pouco mais de 20 anos, quando eu estava sem dinheiro, morei no sofá da minha irmã em Columbus, Ohio. E eu saí de Columbus. Mas a melhor apresentação da sua vida foi Eu em não sei Columbus. se foi a melhor de todas, Eu gostei disso. mas foi muito boa. Foi boa, sim. Mas eu estava em uma fase difícil por cerca de 1 ano e meio. E eu estava tentando descobrir como desenvolver minha autoestima. Eu estava jogando futebol arena e perseguindo o sonho da NFL. Me machuquei e nunca fui bom o suficiente para conseguir. Mas realizei meu sonho de ser pago $250 por semana para pegar uma bola de futebol. Para mim, isso fazia parte do sonho de Certo. criança. Me machuquei. Fiquei no sofá da minha irmã por 1 ano e meio e percebi que meu ego era muito maior do que o meu valor pessoal. E eu pensei que tinha tudo resolvido, mas não tinha habilidades além de pegar uma bola de futebol. E eu era, na verdade, um menininho assustado por dentro. E eu me lembro de pensar nessas coisas. Eu ficava tipo, qual é o objetivo e o sonho que quero realizar? Eu anotava essas coisas e criava um certificado de conquista. Eu escrevia o objetivo com a data que queria alcançá-lo. E eu assinava, emoldurava e pendurava na minha parede. E isso me deu algo para observar todos os dias. E eu disse, quem é o homem que eu preciso me tornar para realizar isso? Eu tenho baixa autoestima. Estou com muita dúvida e medo. Preciso enfrentar esses medos e desenvolver essas habilidades para realizar esse sonho. Houve alguma vez na sua vida em que você sentiu baixa autoestima? E se sim, como você aprendeu a desenvolver Será que mais já teve autoestima? alguma vez em que eu tive baixa autoestima? Sim, sim, claro. Sou humano, cara. Eu acho que todos nós passamos por aqueles momentos em que, tipo, duvidamos de nós mesmos, questionamos nós mesmos, tipo, ah, cara, principalmente quando você está atrás de algo ou quando você sabe que está, tipo, quando você sabe que pode fazer melhor. E que são muitos de nós. Nós sabemos, sentimos que podemos fazer melhor. Sentimos que somos feitos para mais. Talvez não saibamos disso, mas ficamos confusos, sentindo-se mal e se perguntando por que se sente mal. É como se você percebesse que é uma antena e está ajustando a estação de rádio. Se estiver fora, você não vai receber a mensagem direito. Esses momentos são para você se ajustar e sintonizar na frequência certa para realmente chegar onde precisa estar. A parte do ego que você mencionou, seu ego é maior que seu valor próprio. Muitas pessoas dizem que você precisa matar seu ego, blá blá blá, certo? Sinto que seu ego é uma parte de você. Você não pode matar uma parte de você. Você tem que trabalhar com seu ego. E você tem que entender que o ego, você é todas essas coisas diferentes. Sabe? Você é uma pessoa mental, espiritual, emocional, física. Então tem tipo o ego, que faz parte disso, certo? E então tem tipo o seu coração que faz parte disso, seu instinto, todas essas coisas que eu sinto que são tipo as criações de tipo, é tipo um time de você que vive neste único ser, sua alma, certo? Sinto que você não pode deixar seu ego estar no controle o tempo todo, há momentos em que ele precisa estar no controle, como quando as câmeras estão em você, quando estou performando, por exemplo. Vamos Ali o fazer ego isso. vai às alturas. Sabe, mas pra mim, no que diz respeito a isso, essas são apenas as experiências de aprendizado que só a vida te ensinaria, cara. Tipo, você passa por esses momentos e eles fazem quem você é. É tipo, você não seria quem você é se não tivesse aquela época em que dormiu no sofá da sua irmã em Columbus. Você sabe o que quero dizer? A vontade de querer melhorar, isso é diferente se você estivesse satisfeito com isso. Se você dissesse, é isso, tá bom assim, essa é minha vida. Mas você não se conformou.
E acho que isso é algo para realmente abraçar. É essa vontade de querer fazer melhor, e eu sei que dói. Para as pessoas assistindo, eu sei que dói. Talvez você pode sentir que não consegue lidar com isso ou que não vê saída. Pode querer simplesmente desistir e ser uma pessoa terrível com os outros. Mas eu estou te dizendo, cara, é como se fosse tudo parte disso. E nada dura para sempre. Mesmo que as coisas durem muito tempo, nada dura para sempre. Abrace isso, deixe que isso seja seu combustível, que seja seu fogo. Eu não posso te dar as direções sobre como ter sucesso. Só posso mostrar a você o que funcionou para mim em algumas situações. Tipo, você só pode nos contar o que funcionou para você em algumas situações Claro. e aplicá-lo a si mesmo. Mas eu tenho 100% de certeza que você tem o que é preciso. Vou olhar para cada câmera. Você tem o que é preciso, eu prometo a você. No seu livro, estamos falando sobre Go Higher, que é um livro poderoso. Você menciona que alguns dos primeiros livros que você leu foram Os 4 Compromissos e O Segredo. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Rhonda Byrne, a criadora de O Segredo, algumas vezes. E foi realmente poderoso. Ela falou sobre a lei da atração, manifestação. Estou curioso. Qual é a sua fórmula para a manifestação e a lei da atração para você? Existe uma definição para você? Existe um código para você sobre como manifestar melhor? Houve vezes em que tentei manifestar coisas e elas não aconteceram. E há vezes em que isso aconteceu, e há vezes que aconteceu numa hora em que eu não esperava, e há vezes em que é como se eu deixasse isso. Sabe? Eu deixei isso acontecer e acabou se concretizando. Então tudo é diferente. Mas para mim, o que funciona é ter clareza sobre isso. E ser realista comigo mesmo ou abraçar o que diriam ser irrealista. 185 milhões de discos é meio irreal. Parando para irrealista. pensar. Se você Mas tem para mim é 16, realista, cara. você tornou isso real. Sim, Mas se você tem 18 anos e está pensando, vou vender quase 200 milhões de discos, isso é realista? É meio que um pensamento irrealista. é como... Eu digo, naquela fase da vida. Mas depois, vendi Bem, 100 isso é apenas milhões porque e... você pode não estar lá ainda. De Exatamente. certa forma, às vezes, é daí que vem a ansiedade e a depressão. Porque tentamos nos projetar no nosso próprio enredo. E então, quando você chegar lá, você vai pensar, é isso. Tipo, é natural, né? Então, é como... E às vezes, essa ansiedade e toda essa expectativa podem te impedir de simplesmente ser tipo, olha, vai acontecer quando tiver que acontecer. Eu vou estar pronto. E... Sabe, a situação de cada um é diferente, então isso significa que pode ser como... Se você falhar no exame da ordem 5 vezes, você não vai passar a vida inteira reprovando no exame da ordem. Eventualmente você vai conseguir porque sua preparação vai encontrar a oportunidade. Enquanto você estiver ciente, enquanto você estiver tipo, ok, provavelmente é aqui que eu errei. Deixe-me realmente rever isso. O tempo que você investe nunca é desperdiçado. Entende o que estou dizendo? É isso aí. Voltando a Posner, eu disse, o que mais sobre Big Sean realmente te inspirou? E ele disse, durante aquele tempo, quando ele estava brilhando, ele falou sobre um livro chamado Peça e Será Atendido. Esse é um dos livros de Esther e Jerry Hicks, os professores de Abraham. Um grande abraço para Esther e Jerry Hicks e Deepak e... Como era o nome daquele livro? Sim, são todos O que ótimos. esse livro? Não consigo Sim, lembrar. todos eles são ótimos. Eu amo todos esses livros. O que esse livro te ensinou ou o que ele disse sobre a sua vida sobre Peça e Será Atendido? Peça e Será Atendido me ensinou a... Acho que esse livro me ensinou a manifestar coisas, colocando-me na frequência do que estou desejando. Sabe, eu não me lembro qual foi o livro que me ensinou que... Eu tento não dizer, quero tanto isso, quando se trata das coisas que realmente desejo na vida, porque não gosto de reconhecer que há essa falta. Mas há algo lá fora que você quer Sim, criar, então não é? eu direi, eu desejo. Isso é meu desejo. Você sabe, dizer eu quero é tipo... Eu diria que às vezes quero, tipo, eu quero uma pizza. Coisas que eu sei que são alcançáveis. Mas quando é realmente um daqueles objetivos principais, não gosto de dizer que eu quero ser. Eu gosto de dizer, tipo, não posso esperar até isso, ou eu apenas desejo. Eu desejo isso. Eu não sei. É algo pessoal meu. É realmente interessante você dizer isso porque eu acho que muita gente
Acho que precisamos falar sobre isso por um momento, porque as palavras importam. As palavras realmente importam. E como você deseja ou quer algo, te coloca em um nível de frequência diferente em como você pronuncia a É a palavra. frequência pra mim. É isso aí. Se você diz, estou em falta de algo, então eu quero isso. Com base em como estou interpretando, você está dizendo isso. Você se sente mais separado daquilo que deseja criar e atrair para mais perto de você. Um exemplo é tipo, eu quero aquela Mercedes. E o exemplo é, cara, vai ser bom quando eu conseguir aquela nova Mercedes, cara. Tipo, vai ser irado. Cara, mal posso esperar para dirigir ela. Tipo, é como, você sabe, eu nem gosto de usar eu mal posso também. Tipo, o jeito certo seria tipo, estou animado com a Mercedes nova, porque será minha. E é apenas uma questão de quando. Sim, é uma questão de quando. Então isso te coloca mais em uma frequência de abundância em vez de escassez Então ou é falta. isso que o livro Peça e Será Atendido me ensinou através de Jerry Hicks. Ele me ensinou a me colocar em uma frequência e ver como a vida muda para você. Sabe? Eu não posso garantir que tudo o que você deseja vai acontecer, mas posso garantir que a vida vai mudar se você realmente praticar, colocar-se nessa vibração e se manter nela tanto quanto possível, porque é difícil. É muito trabalho, cara. Eu não, sabe? A vida não é feita apenas para trabalhar todos os dias. Sabe? Não estamos aqui para isso. Não estamos na escola o dia todo para manifestar nossos objetivos. É tipo, você tem que encontrar o que funciona para você. Algumas pessoas preferem terapia, algumas pessoas preferem yoga, algumas pessoas preferem meditação, algumas pessoas preferem escrever as coisas. Algumas pessoas preferem dizer em voz alta. Para algumas pessoas, é como se você precisasse encontrar o que realmente funciona para você e ver o que vai acontecer. Como você equilibra tomar medidas para criar o que deseja versus atrair e permitir que isso venha até você? Sinto que você tem que ser proativo. E você percebe que, sabe, eu sinto que você deve colocar sua atenção na sua intenção. Você é proativo, ou seja, você toma iniciativa. Então você também tem que ser capaz de deixar para lá. Puxa, é tão difícil para as pessoas. Elas se seguram e se apegam nisso, tipo... É tipo, você tem que deixar rolar e ter essa confiança, sabe? E você está no meio da confiança. Você está no meio da confiança, então você tem que confiar em si mesmo que qualquer que seja o seu processo, sabe? Mas é difícil confiar. Com certeza. Se você quer criar agora, e quando você sente falta, você se sente separado, você pensa como eu faço isso acontecer? Eu sei que pode ser difícil. Não concordo com você porque é um conceito que não quero adotar. Não acho que seja difícil confiar. Estou dizendo que para algumas pessoas é Sim, difícil. É sim, com certeza. E tem sido difícil para mim muitas vezes. Qual é a coisa que você mais desejou? E que levou mais tempo para atrair, concretizar ou criar na sua vida? Que você teve que confiar por mais tempo? Comecei a fazer rap quando tinha 11 anos. Só consegui um contrato com uma gravadora quando tinha mais ou menos 19 ou 20 anos. Então essa provavelmente foi a mais longa. Mas quando se trata de tipo... números e vendas e coisas. É tudo tão lindo. Você sabe o que estou dizendo, mas... isso é tipo, é tão do momento. É momentâneo. Isso é só... é o que é. Então é tipo... isso é algo que você não pode controlar. É por conta própria. Sim. Você pode colocar sua energia nisso, pode colocar sua intenção e sua atenção, e pode seguir do jeito que você quer, pode ir melhor, pode ir pior, mas isso é algo que está fora do seu controle. É como as pessoas vão consumir sua arte. O verdadeiro ganho é que você conseguiu fazê-lo. O verdadeiro ganho é que você conseguiu criá-lo. E isso já é a vitória. E lançar isso no universo. Sim, é como se todas as outras coisas fossem como confeitos por cima. Ah, o sucesso é incrível. E pode ser parte do sucesso de alguém, na minha visão, tipo... alcançando os objetivos que eles queriam alcançar em um projeto. Mas como eu disse, quando isso não acontece... isso já aconteceu comigo. Houve momentos em que vendi discos no álbum e não vendi tantos quanto gostaria e assim por diante. E é isso. Você tem que continuar, seguir em frente. E divirta-se no processo. Sim, sim. Às vezes você leva as coisas muito a sério e é tipo... sabe? Você tem que perceber que já venceu apenas por fazer o que ama fazer. 100%. Como eu disse, se tipo... você olhar para outras pessoas...
Você acha que o Will Smith vai querer desistir se o filme dele não for tão bem quanto ele queria? Depois o próximo faz um sucesso incrível. O próximo não vai bem. E então o seguinte, vai bem. É como se nós pudéssemos, sabe? Você teve a chance de ser um artista. Isso faz parte de ser um artista, sim. Nem todo Van Gogh era... O Van Gogh, sabe o que quero dizer? É como se cada peça fosse única. E essa é a beleza disso. Isso é realmente a beleza, cara. Você tem um capítulo inteiro no seu livro sobre terapia. Estou curioso. Qual é a coisa que a terapia mais te ensinou? E qual é a cura que você criou para você mesmo que te traz mais paz e liberdade? Terapia era apenas uma forma de poder comunicar as coisas. A terapia é uma maneira de comunicar coisas sobre as quais normalmente você não falaria. Coisas que você normalmente não tocaria com um amigo ou membro da família necessariamente, ou podem não ser tão profundas em essência. Você sabe, então para mim, a terapia foi apenas uma ótima maneira de desvendar certas coisas. E, sabe, a comunicação, eu já disse isso antes, é como a ponte para a salvação, que Deus está segurando nossa mão para atravessar. E assim como qualquer ponte, você não pode pular um passo para chegar ao outro lado. Então é como quando você está na terapia, você está realmente descobrindo tantas coisas incríveis, mas também descobre coisas emocionais e dolorosas sobre você, mas realmente ela ajuda em tantos aspectos da sua vida. Isso realmente pode te ajudar a descompactar as coisas. E pode te ajudar... Isso pode ajudá-lo a deixar as coisas irem. Pode ajudá-lo a perdoar alguém a quem você tem se apegado. E essas coisas é como se ocupassem espaço na sua mente, corpo e alma, sabe? E talvez possam estar impedindo você de alcançar algo realmente verdadeiro. Há muitas coisas que tive que resolver na minha vida. Sério? Sim, muita coisa de mentalidade e muitos conceitos que eu costumava acreditar que precisava comunicar e perceber que isso não é a verdade. E você sabe, eu aprendi com um dos meus mentores, Christy Sheldon. Não falo com ela há anos, mas uma das coisas que ela costumava fazer era como quando você tem um conceito de algo que está aplicando na sua vida. E ela diria, seja o que for, apague, destrua, descrie e transmute através de todo o tempo, espaço, dimensão e realidades. Uau! Feito. Acabou. Já ficou para trás. Às vezes você precisa dizer isso mais de uma vez. Eu, com certeza, tinha uma coisa que eu nem consigo lembrar porque eu... Você removeu. Sim, mas houve momentos na minha vida em que tive que dizer isso várias vezes. E ainda faço isso até hoje. Tipo, se há algo que me impacta ou me chama a atenção, eu tenho que eliminar, destruir, descriar e transmutar isso em todo o tempo, espaço, dimensão e realidades. Uau! Isso é poderoso, cara. É um bom tipo de mantra para reforçar consigo mesmo. O que você diria que é o maior bloqueio mental que teve que deixar de lado para criar mais abundância em sua vida? Eu mereço. Isso é uma das coisas, como pensar que você não é digno, como você disse. Para criar mais abundância e criar mais o que quer que você esteja buscando na vida, acho que abundância é uma boa palavra para rotular o que quer que você esteja buscando. É capacitar-se e saber que você merece isso. Sabe? E isso meio que... Isso é uma das coisas que, tipo... A terapia, isso é uma das coisas que... Para mim, meditar, ou apenas, sabe... Estamos apenas lembrando a mim mesmo quem sou. Sabe? Eu não sou melhor que ninguém, mas mereço tudo o que desejo. É só que... Isso é um fato. Isso é mesmo um fato. Sabe o que quero dizer? Depois de se livrar desses conceitos, de pensar, sabe, como você pode estar infeliz por não ter algo quando acha que não merece isso? Como as pessoas que se sentem muito ansiosas, deprimidas, estressadas, sobrecarregadas, como se a vida não estivesse indo bem, passando por uma separação, passando por um trauma. Eles sentem que tudo está contra eles. Como eles aprendem que tudo está realmente a seu favor e que eles merecem abundância? Sim, é mais ou menos assim que é todo esse livro. Não o livro todo, mas é meio que o que eu tentei passar. Ele é um... Primeiramente, eu tenho que reconhecer que você não está sozinho. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já estivemos lá,
onde o mundo estava contra nós e uma coisa ruim acontece após a outra e você pensa, bem, eu acho que não era para eu estar fazendo isso. Ou eu acho que isso é tipo, o que trouxe você às lágrimas ou trouxe você a, sabe? E a melhor parte sobre esses momentos é que eles ensinam algo novo sobre você, mas também são temporários. Depois você poderia usar isso como combustível para o seu fogo. E também, você precisa fazer uma mudança na sua mente. Você tem que perceber o que está criando. Tudo é um reflexo de você. Então, sabe, ao invés de culpar todo mundo, Como você está manifestando sim, isso? em vez de apontar esse dedo, quando você percebe que há 3 dedos apontando de volta para você, tem que perceber que, tudo bem, deixa eu mudar. Se eu não estiver satisfeito de como estão as coisas, deixe-me mudar. Deixe-me perceber que sou a fonte e deixe-me mudar o que estou fazendo e ver como isso muda. Sabe, você não vai conseguir as coisas que você deseja apenas sendo tipo durão, ou tipo malvado e zangado Negativo. com o mundo, ou todas essas coisas assim. Não estou dizendo que você não pode pegar essa raiva. Há infinitas possibilidades, você pode pegar isso e deixar que isso te impulsione. Mas se não tem funcionado para você, então sim, você tem que mudar sua mentalidade. Porque sua mentalidade é tudo, realmente é o começo de tudo. É a fé. E então a mentalidade, sabe? Sim, isso é meio o que Posner disse. É como se você estivesse meio para baixo por um tempo ou mais em um estado inferior e de repente ele te vê alguns meses depois e você está radiante. Então você mudou algo dentro de você. Sim, Você não tomou uma pílula e se sentiu melhor. Você mudou algo dentro de você. Você transformou o seu modo de pensar. Então, você criou a partir de um espaço de alegria, possibilidades e liberdade. você já leu aquele livro, Os Segredos Ocultos de... Eu li e não consigo lembrar o nome. É como falar positivamente com a água e falar Sim, com sim. a água de maneira diferente. Você olha para a água até os níveis de cristal e você vê que será como um belo floco de neve quando você fala positivamente com a água. E então, será como uma coisa deformada e maluca quando você diz algo como: você é péssimo, você não merece isso e aquilo. Em vez de tipo, você é digno, eu te amo. Você entendeu. E você vê a diferença de como a água se comporta, certo? E você percebe que somos formados de 70, 80% água. E você percebe como é importante dizer essas coisas para si mesmo e dizê-las em voz alta. Tem isso e tem um efeito. O que aquele livro me ensinou é que não só as pessoas poderiam dizer: ah, isso é besteira, isso é uma opinião. Não, isso é pesquisa científica. A maneira que você diz e o que você coloca no mundo literalmente tem um efeito no mundo ao seu redor. 100%. E eu acho que suas palavras interiores, mesmo que você não as diga em voz alta, mas se você está pensando nelas, elas também têm efeito. Você está pensando, sou um fracasso, não sou ninguém. Mesmo não dizendo, ainda vai te Sim, afetar. é porque esse é o seu subconsciente. E para mim, sua mente subconsciente é como o segredo para isso, como um dos segredos para manifestar, realmente. Porque sua mente subconsciente não pode dizer o que é real e o que não é. Então você pode pensar: ah, eu não sei se isso vai funcionar, mas vou fazer. E depois você vai pensar: eu sou isso, eu sou aquilo. Você tirou um tempo para reconhecer que seu cérebro vai acreditar em qualquer coisa que lhe diga. Então, mesmo que você diga algo como: ah, eu sou o melhor. Entende o que quero dizer? Seu subconsciente vai pensar: ah, então é isso. Você tem que tratar sua mente subconsciente como se fosse seu melhor amigo ingênuo no mundo. 100%. Então você alimenta, dá toda a nutrição para que possa ser o mais saudável possível. Sabe o que quero dizer? No seu livro, você tem algumas perguntas para as pessoas. E a pergunta é: o que você está evitando na sua vida? É possível que isso possa te ajudar no seu desenvolvimento? Qual é a melhor coisa que poderia acontecer a partir disso? Curiosidade para você, Sean. O que você está evitando na sua vida agora? Qual é a coisa que você está evitando mais agora, que quando você enfrentá-la, realmente vai ajudá-lo a desbloquear aquele próximo nível de abundância e liberdade? Sabe de uma coisa? Isso é algo que vou ter que levar comigo e pensar a respeito. Essa é uma ótima pergunta. Acho que eu meio que preciso tirar um tempo para sair um pouco mais e para viver minha vida plenamente. O que quero dizer com isso é seguir em frente, seja o que for, o que eu sentir.
sinto que preciso realmente aceitar que mereço isso e que tenho os meios para fazer acontecer. E sabe, não posso dizer algo como eu deveria, ou eu sou impedido por isso ou aquilo. Então essa é uma coisa, e há algumas coisas na minha lista que para mim são... É bem pessoal, entende? Claro, sim. Pense Agradeço nisso. você. Pensarei nisso. Eu aprecio você porque isso é algo que... Isso é algo que eu vou pensar realmente. Espero que alguém tenha escrito isso lá fora porque... Bom, a pergunta Sim, já está no seu eu livro. deveria ter trazido meu diário para tomar notas, sério. Adoro Sim. que você faça isso. Com o que você precisa fazer as pazes? Estas são perguntas que você tem no seu livro para nós, que acho poderosas. Você é um ser humano profundo e sábio. E eu aprecio como você desafia qualquer um que está adquirindo este livro. Mas uma das perguntas é: com o que você precisa fazer Oh, as pazes? essa foi uma pergunta no meu livro. É o seu livro. Sim. Aliás, a resposta que dei é que algumas dessas coisas são pessoais. Então, eu simplesmente não quero dizer isso na câmera. Não é como se eu não soubesse. Então, qual a próxima? Com o que você ainda precisa fazer as pazes? Vou dar um exemplo de algo com o qual preciso fazer as pazes. Tenho um amigo em casa que foi um dos meus melhores amigos na infância. Isso me machucou de uma certa forma, invadindo limites, tentando fazer negócios com eles, tentando colocá-los em coisas. E... Sabe, não quero entrar em muitos detalhes porque não gosto de constranger as pessoas, mas isso é uma das coisas que preciso encontrar paz interior, em um sentido de saber como seguir em frente com isso, mas também deixar isso ir, deixar essa mágoa ir. Não se segurando a isso. Sim, não me deixando aplicar o que era a nossa situação comparada a outras situações. Sabe? Talvez fiquei reservado demais, tipo, tendo uma reserva de fazer certos negócios com pessoas por causa daquela situação. E isso não tem nada a ver com aquilo. Eu tenho que praticar aquela regra de separação da qual eu tenho falado, tipo, isso não tem nada a ver com aquilo. Quais são os próximos 3 passos que você precisa dar após esta conversa para ajudá-lo a alcançar a paz com esse conflito? Um dos próximos 3 passos é: eu tenho que tirar um tempo para realmente lidar com essas coisas e respeitar isso. Sabe, muitas vezes, se não estamos ganhando dinheiro ou fazendo coisas, pensamos que... Estamos perdendo o Sim, nosso tempo. não acha que merece tanto tempo assim? Então eu preciso perceber que preciso dedicar tempo. Eu preciso tomar responsabilidade. Preciso ter confiança na minha decisão. Essa é uma das coisas que me faltou a vida toda. Essa confiança nas minhas decisões. Eu tinha confiança como pessoa, mas estando confiante na minha decisão, não importa. Qual é o resultado? A confiança na decisão já é uma vitória. Sabe, porque essa é a qualidade de homem. E essa é a qualidade que quero passar para minhas futuras gerações. Isso é algo que quero ver no meu filho e no filho dele, e na filha dele, na minha filha, quem quer que seja, sabe? Isso é lindo, cara. Vou entrar em contato com você em algumas semanas para te Precisamos ter acompanhar. uma parte 2 disso. Eu topo. Fechado, cara. Tenho algumas perguntas finais para você. Eu quero respeitar seu tempo. Qual é a coisa da qual você mais se orgulha e que a maioria das pessoas não sabe sobre você? Sabemos que você tem, sabe, multiplatina, 185 milhões de discos vendidos. Você colaborou com todos os grandes artistas do mundo. Você é uma estrela. Mas qual é a coisa de que você mais se orgulha que a maioria das pessoas não sabe sobre você? Bem, além de ser tipo a melhor criança de todos os tempos no mundo, com certeza, isso é algo de que me orgulho. Outra coisa é ser capaz de conseguir algo que muitas pessoas me disseram ser impossível, sabe? Todos sendo contra. E conseguir alcançar isso, por não dar ouvidos a eles. Essa é uma das coisas de que mais me orgulho porque é tão fácil acreditar no que alguém diz. Mas para amarrar tudo o que conversamos, você tem que acreditar no que sente sempre, mas nem sempre acreditar no que vê. Mas sempre acredite no que você sente. E isso é uma coisa da qual eu me orgulho de ter conseguido fazer. Quando você pensa, tipo, você pode colaborar com seus artistas favoritos, pessoas que você considera as melhores.
Desde Kanye West a Jay-Z, a Eminem, a Nas e a Lil Wayne, sabe? Todos os meus favoritos que estão vivos ainda. E tem placas com nossos nomes nelas, tipo, você sabe, eu e a música do Kanye alcançamos 7 vezes platina. Ah, eu, Jay, e a música do Kanye alcançamos 5 vezes. Ah, sua música alcançou isso, ou você fez isso, ou você, sabe, conseguindo diamante e todas essas coisas. É algo que... é uma coisa pela qual sou muito grato e orgulhoso, mas... não tenho tanto orgulho disso quanto acreditar. E tipo, você sabe, acreditar em mim mesmo que eu poderia fazer isso significa mais do que alcançar essa coisa. Isso faz sentido? Com certeza. Quero dizer, você já colaborou com alguns dos artistas mais icônicos da nossa geração. E tenho certeza de que você aprendeu lições incríveis de cada um deles e tem histórias inspiradoras de cada um deles. Mas qual desses nomes realmente te ensinou algo que te deixou impressionado com aqueles artistas com quem você trabalhou, seja interagindo com eles, vendo como eles criavam arte, apenas estando na presença deles, como eles se apresentavam no palco? Qual foi a lição que um deles te ensinou que realmente te inspirou? Kanye West, com certeza. Ele foi quem me deixou ser uma mosca na parede no estúdio. Sério? Sim. Bem, na verdade, não há muitas pessoas que permitiriam que uma criança se aproximasse delas e fizesse rap para elas. E eventualmente, você sabe, assina com ela, constrói um laço com ela e dá-lhe uma oportunidade. Não são muitas pessoas que fariam isso. E isso, cara, ele fez isso tudo. Ele fez. Sim, com certeza. Sim, isso foi, nossa, isso foi incrível. E o Eminem também, na verdade. Como foi crescer em Detroit? Sim, loucura. E, você sabe, o Eminem é o rei em Detroit. Loucura. Como foi isso? Bom, uma das coisas que venho falando durante toda essa entrevista é a separação de... Eu aprendi que só porque você é o maior rapper de todos os tempos no mundo, não significa que, tipo, você está levando na boa. É realmente a paixão dele. E não tem nada a ver com o sucesso dele. De certa forma, é o subproduto de sua paixão. Mas, ao mesmo tempo, ele está no estúdio todos os dias, ralando, tentando fazer o seu melhor. E ele já vendeu 1 trilhão de discos. E você sabe, eu disse em outra entrevista que ele se importa com as rimas. Tanto quanto Goku se importa com lutar. Eu realmente aprendi que essa paixão é como se fosse uma fera própria. E essa paixão toda não tem nada a ver com... Sabe, muitas pessoas dizem que... acho que ele me ensinou a seguir o que você sente. Sabe? É isso que ele sente vontade de fazer. Sim. Tenho 2 perguntas finais para você. Ainda tenho 1 dúzia aqui, mas quero respeitar nosso tempo. Mas quero que as pessoas comprem seu livro antes de fazer as perguntas finais. O livro se chama Go Higher: 5 Practices for Purpose, Success and Inner Peace. Você não esperaria muitas das coisas que você vai ler aqui de um cara como o Big Sean, mas é extremamente profundo, sábio e espiritual. E eu quero te agradecer, Sean, por isso. Por expor-se assim. Eu sei que você faz isso na sua arte e faz na sua música, pois há tons disso também na sua música. Sim. Mas você realmente se entregou totalmente neste livro. E eu acho que é uma das suas maiores obras de arte por causa do impacto que continuará a ter por gerações. E como realmente alimenta a alma de tantas pessoas quando elas mergulham e começam a consumir e absorver um pouco disso. Então quero te reconhecer por isso. E por dar o salto de fé para colocar isso no mundo. Para colocar seu coração e alma em algo assim. E estar disposto a falar sobre todos esses conceitos que eu realmente não ouço muitos artistas como você falarem. Não ouço as pessoas falarem sobre manifestação e estabelecer uma frequência. Deixando o passado. Ouve-se sobre guardar rancores e se vingar das pessoas. Essas coisas. Mas você está falando sobre estabelecer limites. Aprendendo sobre como amar a si mesmo. Autoestima. Terapia. Você sabe. Reconstruir laços com seus pais. Amar seu filho. Ser um ótimo pai. Se orgulhar de ser um pai. Estar presente para seu filho. Todas essas coisas. Não é uma conversa típica, eu acho, com essa indústria. E talvez eu esteja errado, mas é isso que eu acho que muitas pessoas podem estar pensando. Quero reconhecer Muito você por usar obrigado. seu coração. Novamente, o que você disse. Usando seu coração para servir. E eu acho que esse é o maior presente que cada pessoa pode dar ao mundo. É o que está em seu coração. Usá-lo para servir aos outros. E eu reconheço você por fazer isso. Com este livro, Muito meu amigo, obrigado, cara.
2 perguntas finais para você. Quero que as pessoas comprem o livro. E sigam-o nas redes sociais. Onde mais podemos servi-lo hoje, além de conseguir algumas cópias do livro? Obrigado. Sabe, eu me importo mais com o que o livro ensina do que com você apenas comprá-lo. Tipo, você pode comprá-lo e passá-lo para alguém, ou, sabe, passá-lo para 10 pessoas diferentes. Sabe, eu realmente acho que não é sobre a quantidade de livros, mas, cara, eu realmente aprecio as palavras gentis que você disse. Às vezes, fica um pouco solitário caminhar no caminho em que estou. Sabe, mas eu meio que só mantenho a realidade e algumas informações comigo mesmo, entende? O que posso dizer é que estou muito agradecido. Claro, qualquer coisa que ouvirem de mim, sintam-se à vontade para aproveitar. Apenas seja o melhor de você, cara. É assim que se faz. Você vai mais longe com o que quer que esteja fazendo. Esta é uma pergunta que faço a todos no final. É chamado de as 3 verdades. Então, é um cenário hipotético. Imagine que você possa viver o quanto quiser neste mundo, mas é o último dia. Pode ter 100, 200 anos, seja qual for o tempo. Você vai viver e realizar todos os seus sonhos a partir deste momento até lá. Mas você tem que apagar as luzes e ir para outro lugar. Sua vida acabou. Neste último dia, você precisa levar todo o seu trabalho com você. Assim, ninguém tem acesso à sua música, sua arte, seu livro. Esta conversa acabou, hipoteticamente. Tá bom. Mas você pode deixar 3 últimas lições. Eu chamo isso de 3 verdades. E teríamos acesso a estas 3 lições. Quais seriam essas 3 verdades para você? Um seria, soa muito clichê, mas você é a fonte da sua felicidade. Seja feliz. Você não precisa persegui-la, já está lá. Você só precisa escolhê-la. E a outra é se divertir. Veja assim todas as outras pessoas. Porque tudo que entra na sua existência é apenas um reflexo de você. E vice-versa. Então, veja assim todos porque isso realmente criará muito para você, eu prometo. 100%, cara. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Para mim, é o ato de fazer o seu melhor, certo? Então, para mim, a definição de grandeza é como viver na maior frequência em todos os aspectos, aproveitando ao máximo a vida. Seja lá o que isso signifique para você, sabe? Como tirar o máximo disso. Isso é grandeza. Sim. Meu caro, Big Sean. Ei, agradeço você. Poderoso, Foi um cara. prazer, cara. Muito Obrigado. poderoso. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que tenham tirado algum valor deste episódio, tanto quanto eu. Por favor, clique no botão de curtir agora mesmo. Se você curtir, vai ajudar a compartilhar ainda mais no mundo do YouTube para nós. Por favor, clique no botão de curtir e deixe um comentário abaixo sobre o que mais gostou, ou se tiver alguma dúvida que queira que eu responda. Além disso, inscreva-se no canal, porque quando você faz isso, ajuda-nos a conseguir convidados ainda maiores e eu quero que você tenha a melhor informação do mundo. Porque é disso que se trata a The School of Greatness. Então, certifique-se de se inscrever agora. Curta este vídeo, compartilhe um comentário abaixo sobre seu maior aprendizado e também tenho grandes novidades sobre um novo livro. Se você está procurando criar liberdade financeira em sua vida e quer mais abundância e uma vida mais rica, então certifique-se de conferir meu novo livro Make Money Easy. Acho que você vai adorar isso, e é tudo sobre criar liberdade financeira. O link está abaixo na descrição, ou você pode ir para makemoneyeasybook.com e dar uma olhada. É assim que vou lidar com o fato de ser uma pessoa pública? Você precisa de todas essas redes sociais para o seu trabalho, mas não precisa se envolver dessa maneira, ser super acessível o tempo todo e sempre olhar o que as pessoas estão dizendo. Então, felizmente, essa foi uma lição que acho que aprendi em tempo real.